cada dia que passa, a gente está chegando cada vez mais próximo de um momento decisivo do ciclo de cripto. O Bitcoin já vem de vários anos de alta, o ciclo de 4 anos diz que o final agora de 2025 é o final do ciclo de cripto, o ciclo macroeconômico diz outra coisa, e a grande preocupação do investidor cripto é, e se não é, deveria ser nesse momento, realização de lucro, saber muito bem a hora de vender, como vender, o que vender, como reentrar no mercado, caso o mercado passe por um bear market, por uma correção. Então é de tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o momento do ciclo que a gente está vivendo, o que a gente pode esperar para os próximos meses, talvez para esse próximo ano, e principalmente como ter uma estratégia de saída muito bem definida. Eu vou passar a minha estratégia de saída e a estratégia que eu venho ajudando, que eu venho auxiliando todos os meus clientes e investidores que estão junto comigo a executarem ao longo desses próximos meses. Para que no final desse vídeo, como eu foco aqui no canal, você consiga investir em cripto do jeito certo. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui para a gente conseguir bater nossa meta de 12 mil inscritos. Turma, antes de começar o vídeo, um recado rapidinho, vamos falar sobre o mapa do novo ciclo, as 3 aulas que eu vou fazer na semana que vem, começando no dia 8 de setembro, que eu vou te mostrar o que está mudando no ciclo de cripto, como que isso deve afetar o comportamento de preço do Bitcoin e das altcoins daqui para frente, quais criptos que ainda vale a pena você ter na carteira, se dá para esperar alt season ou não, e como montar uma carteira para conseguir surfar muito bem o que a gente pode ter de alta ainda dentro desse ciclo e se proteger de uma possível queda, de um possível bear market. Sei que tem muita gente que está com muita dúvida, então é muito importante todo mundo ter sua estratégia muito bem definida agora. As aulas são exatamente para isso, as aulas são gratuitas e todo mundo que se inscrever ainda ganha uma consultoria comigo no WhatsApp. Hoje, inclusive, eu já estou conversando com boa parte dos alunos que estão inscritos nessas aulas. 100% gratuito, primeiro link aqui embaixo, começa na segunda-feira que vem. Turma, sem mais enrolações, bora falar sobre esse momento que a gente está vivendo do ciclo de cripto. E esse momento ele é tão confuso, decisivo, importante, perigoso por alguns motivos. Primeiro que a gente já vem de 3 anos de alta do Bitcoin, então 3 anos seguidos que o Bitcoin vem entregando resultados muito bons, saiu ali da casa dos seus 20 mil dólares e está agora próximo dos 110 mil dólares, chegou a bater 120 mil dólares, então é uma alta bem representativa que não dá para ignorar, que o Bitcoin já vem de longos anos de alta e o ciclo de 4 anos, que é esse padrão de comportamento de preço de cripto, está apontando para um fim de ciclo agora em 2025. Quando a gente olha para o ciclo de 4 anos, que é justamente o comportamento de preço do Bitcoin desde 2011, a gente vê que é muito característico essa forma como o Bitcoin se comporta de passar por 3 anos de alta e 1 ano de queda. E a gente estaria no último ano de alta, ou seja, nós estaríamos no final do ciclo de 4 anos, no final do ciclo de cripto. Mais especificamente, daqui 2 a 3 meses, marcando ali o final, meio para o final, segunda quinzena de novembro, como o momento em que o Bitcoin marcaria topo. Claro, vocês sabem, quem acompanha aqui o meu conteúdo no canal há mais tempo, sabe que eu não acredito nesse tipo de análise de que só porque foi assim no passado tem que ser exatamente assim agora e o topo tem que ser em novembro, porque o ciclo diz que o topo é em novembro. Mas é claro que a gente não pode ignorar o fato de que o mercado é cíclico, passa por momentos de alta e momentos de baixa, é muito volátil, as altas são muito extremas e as quedas são muito extremas também, e a gente já vem em um longo período de alta, então a maior probabilidade daqui para frente seria a gente chegar a ver uma correção. Então vocês podem virar para mim e falar, Gabriel, tá, o ciclo de 4 anos tá falando que tá próximo do fim do ciclo, o Bitcoin já subiu pra caramba, então não tem a menor probabilidade de continuar subindo, a melhor coisa que eu posso fazer agora é vender tudo, esperar o Bitcoin cair 80% e depois recomprar barato, comprar altcoins barato e me preparar para o próximo ciclo. Correto? Não é tão simples assim. Se fosse tão simples assim, muita gente ganharia dinheiro com o mercado cripto, mas não é o que acontece. O Bitcoin está próximo da máxima histórica e tem muito investidor perdendo dinheiro com cripto, porque não é tão simples como canta. Uma das particularidades do momento que a gente está passando é que o mercado cripto como um todo ele vem passando por uma transformação. Várias regrinhas que funcionaram nos ciclos anteriores não estão funcionando mais agora e a gente está vendo um ciclo macroeconômico que sempre foi muito relevante para o mercado cripto, para o Bitcoin, apontando para um 2026 positivo. Calma aí, Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o Bitcoin ele sempre tem uma correlação muito forte com a macroeconomia mundial, liquidez, quantidade de dinheiro nos mercados e também taxa de juros, que define que é um termômetro para o apetite de risco dos investidores globais. E o que nós estamos vendo nesses 2 pontos, que são muito importantes historicamente para o Bitcoin? O M2, que é a liquidez global,
continua subindo e o Bitcoin sempre teve uma correlação muito forte com a liquidez global. Ela vem apontando aqui para uma trajetória de alta para os próximos meses para o Bitcoin e a gente segue mantendo essa correlação. Então o ciclo de 4 anos ali está falando, estamos chegando no final. A liquidez está falando, não estamos não, dá para subir mais ainda. E o Bitcoin, que sempre foi muito correlacionado com a taxa de juros americana, nesse gráfico a gente consegue ver na linha branca a taxa de juros americana e na linha azul e roxa ali o preço do Bitcoin. A gente vê como movimentos de corte de juros, a linha branca indo para baixo, impulsionam o preço do Bitcoin e a linha branca indo para cima, ou seja, aumento de juros, reduz o apetite de risco dos investidores, isso faz com que o preço do Bitcoin caia. O mais característico de todos foram os anos de 2020, 2021 e 2022. 2021, juros para baixo, Bitcoin para cima, 22, juros para cima, Bitcoin para baixo, um bear market ferrenho. E agora a projeção é de que a gente tenha ao longo de 2026 inteiro um movimento de corte de juros nos Estados Unidos, que é contra-intuitivo ao ciclo de 4 anos. O ciclo de 4 anos está falando, está chegando no final, 26 não sobe, 26 cai, 26 cai. E o ciclo macroeconômico está falando, 26 é juros para baixo historicamente é Bitcoin para cima. Cara, o investidor cripto fica maluco. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. É o próximo vídeo do canal, inclusive, que sai na quinta-feira. Então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve para você não perder. Falando especificamente da probabilidade de acontecer um bear market em 2026. Tá? O vídeo vai ser especificamente sobre isso. O vídeo de hoje é para falar sobre estratégia de saída. Independentemente de ter ou não um bear market em 2026, a gente precisa ter uma estratégia de saída e de reentrada. O vídeo de hoje é especificamente para isso. Então, beleza, Gabriel, entendi. Vamos montar essa nossa estratégia de saída e de reentrada, ou apenas de saída, se você quer sair do mercado cripto e nunca mais voltar, para esse próximo ano. Para fazer isso, a gente precisa ter pelo menos uma visão, uma visualização de possíveis metas de valorização de preço, principalmente para o Bitcoin ou para a sua carteira em específico, mas eu gosto de me atrelar ao preço do Bitcoin. É importante que você coloque uma meta na sua cabeça. Olha, a minha visualização é de que o Bitcoin pode chegar a tal valor, ou eu vou acompanhar alguns indicadores e na hora que esses indicadores me mostrarem que é o momento de venda, eu vou vender. E o inverso também é verdadeiro. Eu tenho metas para entender o quanto que o Bitcoin pode cair, patamares de preço que eu estou disposto a recomprar, a voltar a entrar no mercado, e eu também utilizarei indicadores que me mostrem, que me deem uma sinalização que nós estamos em um ponto de entrada. Existem muitos indicadores bons e que historicamente funcionaram legal no mercado cripto, que eles mostram se nós estamos em uma boa região de compra ou em uma boa região de venda. O trabalho que eu vou fazer aqui junto com vocês é de discutir as metas, discutir os indicadores e chegar no final desse vídeo com uma estratégia pronta. Vou dar na mão de vocês uma estratégia pronta. A partir daí é só executar, mas é claro, cada investidor tem o seu objetivo diferente, tem a sua particularidade, então há espaço para adaptações nessa estratégia. Esse é o mapa mental da estratégia que eu sigo com todos os meus clientes, mas claro, para cada um a gente tem um caso muito específico, porque cada pessoa é uma pessoa. Vamos começar falando de meta, de preço, quanto que o Bitcoin pode chegar. O que eu fiz aqui para a gente ter uma ideia geral desses valores? Eu peguei projeção de basicamente todas as empresas, grandes empresas famosas de investimento em cripto. E peguei basicamente as projeções que esses caras têm de preço para o Bitcoin. Primeiro a gente vai observar isso, porque isso causa um certo efeito psicológico no mercado, se traz um efeito psicológico, depois a gente vai olhar para os indicadores. Gabriel, o que você está querendo falar com efeito psicológico? Vou dar como exemplo essa projeção aqui feita pela Pantera Capital. Pantera Capital é, se eu não me engano, primeira empresa de investimento focada em cripto do mundo. E é a maior gestora de cripto do mundo hoje. Os caras são muito bons no que fazem, super capazes. E eles sempre fazem projeções de preço, projeções do ciclo, modelos matemáticos e tudo mais. A visão deles é de que no final de 2025 o Bitcoin vai atingir o topo do ciclo em 147 mil dólares. Eles fizeram essa projeção no ano de 2023. Então é uma projeção que já está um pouquinho velhinha. Mas eles colocaram ali 147 mil dólares com a meta deles de preço para o Bitcoin. Ah, Gabriel, mas isso daí não serve para nada, os caras estão chutando aí um valor. Sim, tudo bem, mas eu vou chegar em uma conclusão lógica em torno disso daqui. Eu também não gosto desse tipo de previsão de preço, projeção de preço, beleza? Mas é importante mostrar, eu vou explicar os motivos. Mas vamos continuar falando de mais projeções.
Bitwise também, uma casa de investimento, uma empresa de investimento que tem ETF, de Bitcoin, Ethereum, etc. Gigantesca e super bem qualificados, uns caras muito cabeça. Eles já estão um pouquinho mais otimistas, né? No começo do ano eles falaram que o Bitcoin ia bater $200 mil esse ano, então a gente tá falando que nos próximos 4, 5 meses o Bitcoin vai dobrar de preço. Ether, $7 mil e Solana, $750. Os caras estão com umas projeçõezinhas um pouquinho mais otimistas. Mas beleza. Um falou $150 mil, o outro $200 mil. Standard Chartered, que é um banco que passou a cobrir cripto recentemente e fazer os modelos matemáticos de valuations dos Faria Limers e de Wall Street pro mercado cripto. Os caras já erraram a projeção deles pro Ether, né? Porque os caras falaram que o Ether ia bater no máximo $4 mil em 2025. Solaninha, eles botaram uma projeção de $275, não tá tão longe, e Bitcoin, $200 mil. Então os caras bem otimistas com Bitcoin especificamente também para o ano de 2025. Nesse modelo aqui, eles consideraram um crescimento linear, né, do mercado, que o mercado não vai passar por nenhuma correção até 2029. Não sei se dá para levar tanto a sério assim. VanEck, uma empresa do mercado tradicional, uma gestora de fundos e de ETFs, também fez as suas previsões de preço para 2025 no mercado cripto. E eles projetaram Bitcoin próximo de $180 mil, Ether acima de $6 mil e Solana acima de $500. Isso em 2025. E aí eles falaram que depois desse pico, eles projetam uma retração, uma correção de 30% no preço do Bitcoin e 60% no preço dos outros ativos. Aqui eu fecho as projeções feitas pelas principais empresas de investimento no mercado cripto e a gente para um pouquinho para conversar sobre essas projeções. 3 pontos são importantes a gente discutir aqui. Primeiro, por que a gente está olhando porque esse bando de doido está falando que vai bater de preço de cripto esse ano? Porque isso gera um efeito psicológico no mercado. Se todo mundo fala um valor, esse valor começa a ficar na cabeça. Imagina, a BlackRock lá, que é a maior gestora de ETFs de Bitcoin do mundo. Os caras falam que a meta deles, eles acham que o Bitcoin vai bater $150 mil esse ano. A BlackRock não fez previsões de preço, mas vamos supor que eles falassem $150 mil. Na hora que bater $150 mil, eles vão falar para os clientes deles, olha, bateu o nosso target. E isso vai criar um efeito psicológico do mercado de bater o valor que era a previsão dos caras. Talvez o preço esteja um pouquinho esticado demais e o mercado tende a fazer uma realização, tende a virar uma barreira psicológica. Assim como marcas relevantes como $100 mil acabam virando barreiras psicológicas, esses preços acabam virando barreiras psicológicas. Então, entre 150 e $200 mil aqui é a faixa de preço que grande parte do mercado acredita que o Bitcoin vai fazer o seu topo dentro desse ciclo. Então, quanto mais próximo nós chegarmos disso, mais os investidores estarão propensos a realizar lucro, estarão propensos a vender por entender que nós estamos chegando próximo do topo do ciclo. Porque hoje não é um consenso do mercado que $124 mil é o topo do ciclo. A gente conversa com investidores e pouquíssimos acreditam nisso. A meta está muito mais para cima. Então, quanto mais próximo você vai chegando da meta, mais a tendência do mercado começar a vender, começar a realizar lucro. Então, sim, existe um efeito psicológico nisso. E quanto mais próximo o Bitcoin estiver dos $150 mil, mais propenso eu estarei a realizar lucro. Segundo ponto que é importante a gente discutir em torno dessas projeções. Olha isso aqui que está na tela. Isso aqui é a volatilidade histórica do Bitcoin. E aqui eu vou puxar essa última frase da VanEck, que eles falaram que eles acreditam em uma correção de cerca de 30% do Bitcoin e 60% das altcoins. A volatilidade do Bitcoin, ela vem caindo muito ao longo dos anos e vem se aproximando de ativos mais tradicionais, como é o caso da Nasdaq, do S&P. Existem diversas ações dentro das Mag 7, que são as 7 maiores ações da Bolsa Americana, do mundo, no caso. Existem diversas ações ali que já estão mais voláteis do que o Bitcoin. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que a probabilidade da gente ter uma correção, uma queda, um bear market de mais de 50%, ela está diminuindo cada vez mais, porque a volatilidade do Bitcoin está diminuindo. Ah, Gabriel, mas o Bitcoin caiu 30% depois do tarifaço do Trump. Sim, pode ser que esse seja o novo normal. Pode ser que esse seja o novo padrão dos ciclos de baixa, das correções, dos bear markets. Novamente, vou fazer mais conteúdos falando sobre ciclo aqui, mas eu acredito que uma correção entre 30% e 40%, pelo que nós estamos observando estatisticamente dentro da volatilidade do Bitcoin,
pode sim ser o novo normal dentro de um contexto de bear market, de queda prolongada, de grande queda do Bitcoin. E sim, pode ser que a gente veja uma correção dessa magnitude, 30% a 40% ali em 2026, e o mercado volte a se recuperar, e esse seja o bear market, o ciclo de baixa, o novo ciclo de baixa, para essa nova realidade do Bitcoin. É uma realidade do Bitcoin muito menos volátil do que historicamente foi, do que estava em 2022, por exemplo. Então, a partir daí, a gente já tem algumas ferramentas para conseguir pensar nessa nossa estratégia de saída. Tá bom, a gente tem uma barreira psicológica acima dos $150 mil e faz sentido a gente já começar a pensar em reentrar no mercado e que talvez a grande correção do Bitcoin depois do seu topo seja uma correção de entre 30%, 40%, no máximo 50%. Cara, esperando o Bitcoin cair 80% para reentrar pode não ser uma boa ideia. Beleza, falamos das projeções. Dito isso, vamos falar de indicadores, porque a gente tem vários indicadores que historicamente foram bem-sucedidos em marcar topos e fundos do Bitcoin. Tem um indicador que eu sempre trago aqui nos vídeos, o CBBI, por exemplo, Crypto Bull Run Index, se não me engano é esse o nome dele. Se vocês pesquisarem CBBI no Google, vocês conseguem achá-lo com facilidade. O CBBI ele junta outros 9 ou 10 indicadores on-chain e faz uma média entre todos eles para mostrar se a gente tem mais probabilidade de estar próximo do topo ou do fundo. Quanto mais próximo de 100 esse indicador, mais ele indica que nós estamos próximos de um topo. Quanto mais próximos de 0, mais ele indica que nós estamos próximos de um fundo. Nesse momento, ele está dando uma sinalização clara para a gente que a gente está próximo do topo, o que é natural. O Bitcoin já está subindo há 3 anos. E ele está falando para a gente, olha, nos outros ciclos, o topo foi feito com o CBBI acima de 80. E em outros momentos, ele chegou a bater acima de 90, quando o Bitcoin estava muito esticado, quando passou por uma alta muito forte. Agora, ele já está há bastante tempo consolidado nessa faixa entre 60 e 80. Acima de 70. Então, já é um momento perigoso. Apesar de eu ter na minha mente que até $150 mil faz sentido ter essa previsão de preço para o Bitcoin, acima disso pode ser topo de ciclo, eu sempre vou me apoiar nos indicadores. O CBBI é um deles. Se o Bitcoin bater 130, $140 mil, o CBBI bater 90, eu, obviamente, estarei muito propenso a vender uma boa parte do meu capital, da minha carteira, que ainda está alocada dentro do mercado cripto. O mesmo vale para caso o Bitcoin passe por uma correção de 30%, 40% e o CBBI passe a mostrar que a gente está numa faixa de compra. Aí é uma boa sinalização para reentrar no mercado. Mesma coisa, MVRV. MVRV é o que está na linha laranja aqui. Outro indicador muito bom, ele compara o preço que foi comprado, em média, os bitcoins, em comparação com o preço que ele está no momento. Vamos supor, MVRV em 2. Significa que o Bitcoin está $100 mil e, na média, as pessoas que possuem Bitcoin compraram a $50 mil. Então, as pessoas estão com o resultado de 2 vezes. Estão com o resultado que elas dobraram o seu capital. Quanto mais alto o MVRV, mais no lucro as pessoas estão, mais dispostas a vender elas estarão. E, historicamente, topo é MVRV acima de 4. A gente está com MVRV na casa de 2. Mas é um outro indicador que passou de 3, chegou próximo de 4 ali, também vai me dar uma sinalização clara de venda, realização de lucro, dolarização, capitalização da minha carteira de especulação de cripto. Mesma coisa, o contrário, MVRV ali próximo de 0, aquela zoninha verde, que historicamente é uma zona de compra, se voltar nela, é compra. Ah, Gabriel, e se voltar nela e o Bitcoin tiver caído 25%? Compra. Compra um pouquinho. Caiu 30%. Tá sinalizando ponto de compra? Beleza, fazemos compras graduais também. Precisamos utilizar a maior quantidade de ferramentas possíveis que nós temos em nossas mãos para masterizar, para aumentar a chance da gente estar vendendo caro e comprando barato, vendendo na alta e comprando na baixa. Se a gente constantemente fazer isso ao longo do tempo, no longo prazo, a gente estará sempre ganhando dinheiro e por efeito de juros composto está sempre aumentando o nosso patrimônio dentro do mercado cripto. Tá bom, Gabriel? Entendi. Então a gente tem aqui as previsões de preço de que acima de 150 já é perigoso, a gente tem o ciclo de 4 anos falando que a gente pode estar próximo do ciclo, a gente tem a volatilidade do Bitcoin caindo, então isso diz que pode ser que a próxima correção não seja tão grande assim, e a gente tem os indicadores que a gente pode utilizar. Cara, eu só vou errar se eu for muito preguiçoso, né? Se eu não souber olhar os indicadores ou se eu quiser ignorar todas as sinalizações que o mercado estiver me dando. Sim, concordo. Mas essa é a parte teórica. A gente precisa ir para a parte processual, para a ação de fato. Como traduzir tudo isso
numa estratégia real. Vamos traduzir tudo isso agora numa estratégia de venda e como que eu estou fazendo a minha estratégia de venda nesse momento. Primeiro, definindo metas graduais. Realização de lucro, venda, você não faz de uma hora para outra. Eu vou vender minha carteira inteira, eu vou comprar tudo. All in. Ou eu compro tudo ou eu vendo tudo. Você faz aos poucos. Vende 20%, depois mais 20%, depois mais 20%, ou 30%, depois mais 30%, depois mais 30%. Faz aos poucos. Isso diminui a sua chance de errar e aumenta o seu conforto psicológico. Quanto mais você vai vendendo aos pouquinhos, mais confortável você vai ficando. Porque se você deixa para vender tudo nos 150 mil dólares, sabe o que vai acontecer? O Bitcoin vai bater 149 e vai cair. Porque é sempre que acontece quando você deixa para fazer atitudes que são sempre 8 ou 80. Tem um plano para voltar ao mercado, um plano gradual também. Ah, Gabriel, por quê? Cara, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu acredito que resultados para tudo na vida, para psicológico, academia, relações interpessoais, mas principalmente resultado financeiro, tá? E isso envolve uma evolução profissional, mas também uma construção de patrimônio por meio de investimentos. Tudo isso se dá por longo prazo. Eu acho que mais do que nunca, o investidor cripto ele está sendo educado nesse ciclo a ser um investidor de longo prazo. Porque o investidor curto-prazista que entra falando alt-season vai começar, vou forrar de ganhar dinheiro em 3 meses, vou operar futuros, vou alavancar, vou apostar em geminha, esse cara tá aqui, ó, só tomando na tarraqueta faz 3 anos. Então, o investidor ou ele pensa no longo prazo, ou ele já faliu, ou ele está falindo no mercado cripto. E se ele é um investidor curto prazista, está perdendo dinheiro e quer continuar sendo curto prazista, tudo bem, meu amigo, o dinheiro é seu, você vai continuar perdendo dinheiro. Mas é preciso entender que com a queda de volatilidade do Bitcoin e o mercado cripto se tornando um mercado cada vez mais institucionalizado, um mercado cada vez mais penetrado nos outros mercados de investimento e se aproximando do que é Wall Street, por exemplo, você tem ainda grandes chances de fazer dinheiro, se você tiver um pensamento de longo prazo. Vou dar um exemplo aqui, desde 2022, 2023, eu falo que uma carteira cripto deveria ter pelo menos 50% da carteira, no ideal 80% da carteira em Bitcoin, Ethereum e Solana. E tem um monte de investidor que vira para mim e fala: ai, mas não dá para ganhar dinheiro assim, tem que apostar em altcoin, não dá para ficar rico comprando só Bitcoin, Ethereum e Solana. Uma carteira só com Bitcoin, Ethereum e Solana fez mais de 6 vezes nos últimos 3 anos. Então, óbvio, essa escolha é uma escolha pessoal de cada um, tá? Mas eu deixo encarecidamente a minha sugestão de não queira forrar de ganhar dinheiro agora e sair do mercado e não voltar mais. Se você souber sair do mercado na hora certa e voltar no mercado na hora certa, a sua construção de patrimônio no longo prazo vai ser muito mais eficiente e vai te dar muito mais frutos do que você desenvolver um pensamento curto prazista. De qualquer forma, definir minhas metas graduais de venda, definir minhas metas graduais de compra. Agora, eu vou acompanhar os indicadores de ciclo para entender se a minha visão, as minhas metas estão correlacionadas com esses indicadores. Quais que você recomenda eu acompanhar, Gabriel? Cara, eu gosto do CBBI e do MVRV, você pode acompanhar mais uma porrada de indicador. Eu acho que esses dois, historicamente, são bem efetivos, são bem eficientes, são os que eu gosto de acompanhar. Claro, não dá para ignorar o cenário macro também. Macroeconomia afeta muito o mercado cripto, então pode ser que algum evento macro esteja dando uma sinalização de risco muito grande e faça sentido você executar uma venda não por conta do indicador, mas por conta da macroeconomia. Isso faz sentido estar sempre estudando ou ter um acompanhamento profissional. E por fim, separar hold de especulação. Por que eu estou falando isso? Sempre que eu falo de venda, muita gente pergunta: mas Gabriel, você pretende sair 100% do mercado cripto? Eu tenho uma carteira de hold longo prazo que eu nunca vou mexer. Na verdade, obviamente, eu vou mexer em algum momento, mas é uma carteira que eu não uso para especulação de ciclo. É uma carteira que só tem bitcoins, e são bitcoins que eu acumulo há anos, estão lá e não serão mexidos. Ah, Gabriel, tá caro o Bitcoin, mas você não vai vender? Cara, eu acho que o Bitcoin em algum momento vai bater $1 milhão, então a minha carteira de hold, ela fica lá. A minha carteira de especulação é a carteira que eu tento surfar o ciclo e ter um resultado maior do que o simples hold de Bitcoin, mas são duas coisas separadas. O que eu vendo, transformo em dólar, depois pego esse dólar e transformo em cripto de novo, é a carteira de especulação, porque como o próprio nome diz, a intenção dela, o objetivo dela é especular. Agora, saindo da prática, indo para a prática de verdade, vamos falar sobre números, valores.
Cara, eu acho que essa estratégia aqui, que é uma estratégia gradual de vendas e depois uma estratégia gradual de compra, ou seja, eu peguei a minha carteira, tenho aqui 100%, 100 mil reais alocados em cripto, tô dando um cenário hipotético. Tenho aqui 100 mil reais alocados em cripto. Eu vou montar uma estratégia de que se o Bitcoin bater esses valores, eu vendo 20%, coloquei 4 metas, tá? Para ficar simples, de todo mundo entender. Eu vendo 25% da minha carteira em cada meta de venda. Então vamos supor, Bitcoin voltou a subir, bateu 120 mil dólares, vendi 25%. Bateu 130, vendi mais 25%. Bateu 140, vendi mais 25%. Sobrou, fiquei 75% dolarizado e 25% só em cripto. Bateu 150, eu saio 100% do mercado, da minha carteira de especulação. E aí eu também já defino as minhas estratégias de reentrada. Já defino preços, valores. Gabriel, faz sentido definir valores, preços? Você pode definir com base em indicadores. Então, falar, eu vou fazer 3, vou pegar o CBBI aqui, que ele vai de 0 a 100, então se bater 70 eu vendo, se bater 75, 80, 85 eu vendo, e eu vou com base nos indicadores. O que eu quero mostrar aqui é um mapa mental, um racional de como eu acredito que é muito eficiente essa estratégia de saída e de entrada e de você saber realizar lucro e saber fazer o DCA do jeito correto no mercado cripto. Você pode transformar isso daqui em 50 metas diferentes para você comprar muito menos, para você comprar de uma forma muito mais gradual. Você pode transformar em 2 metas. Eu gosto de ter ali entre 3 e 4 metas, para que se o mercado subir, você está fazendo caixa, você está vendendo o cripto no topo, aumentando a sua chance de vender cripto no topo, e se o mercado estiver caindo, você está aumentando a sua probabilidade de gradualmente ir fazendo um bom DCA e comprando cripto no fundo. Coloquei valores aqui que eu acredito que são valores factíveis, que são valores que fazem sentido, mas quase que de forma arbitrária, tá? Não significa exatamente que eu acredito que o fundo do bear market será em 80 mil dólares. O que eu quis é mostrar a lógica de como se constrói uma estratégia de venda e de compra gradual. Você pode decidir olhar e falar, Gabriel, eu adorei essa estratégia que você colocou aí na tela, é excelente e eu acho que faz super sentido, vou seguir essa estratégia daqui para frente, ou você pode adaptar para a sua realidade. Hoje, dentro das carteiras dos meus clientes na consultoria e dentro das carteiras dos meus alunos na Mercúrios Pro, eu sempre ensino, direciono uma estratégia muito parecida com essa, mas adaptada à particularidade e aos objetivos de cada investidor, objetivo pessoal, apetite de risco, etc, etc, etc. Fato é, cara, nesse momento que nós estamos no ciclo, se você não tem uma estratégia minimamente parecida com essa daí que está na tela, tem alguma coisa muito errada. E corre um risco muito grande de você perder o topo do mercado, ou tomar um grande prejuízo, ou ficar perdido, ou até mesmo passar por um estresse psicológico muito grande, literalmente perder sono, perder tempo de qualidade com a sua família, pensando nisso, pensando no ciclo. No momento que eu estou posicionado aqui, eu estou com um bom patamar de caixa, a carteira dos meus clientes também, a gente está com um bom patamar de caixa, mas com as metas muito bem definidas para realizar lucro daqui para frente e eventualmente, se o mercado continuar subindo, continuar ganhando dinheiro, mas se o mercado passar por uma correção, a gente ir aos poucos reentrando no mercado para construir capital ao longo prazo, que é o nosso foco e que é a forma como eu acredito que se investe em cripto do jeito certo. Beleza, senhores? Mas essa daqui é, claro, a minha opinião, eu quero saber a sua também. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo que eu falei aqui, qual que é a sua estratégia de venda, quando que você está pensando em sair do mercado, quando que você acha que vai ser o topo, como você está pensando em sair do mercado. Deixe as suas dúvidas, se você ficou com alguma dúvida sobre tudo que eu falei, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo todos os comentários. E o primeiro link na descrição, acesso às 3 aulas do Mapa do Novo Ciclo, que você vai ter basicamente uma aula de tudo isso que eu falei aqui, mas de uma forma muito mais completa e principalmente muito mais interativa, inclusive com você conseguindo conversar comigo no WhatsApp e tirar as dúvidas e fazer uma consultoria comigo por lá. Mas é isso, senhores, boa semana para todo mundo e eu te vejo no próximo vídeo.